E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cidadão do Reino. Então pessoal, nesse vídeo eu pretendo tratar sobre quem são os verdadeiros israelitas, os verdadeiros judeus, segundo as escrituras. Quem são os que têm acesso às promessas. Para elucidar o nosso entendimento, vamos fazer uso de um texto que se encontra em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, eu vou ler do verso 5 ao 11, depois eu vou ler o verso 17 e verso 18. Então, a partir do 5, diz o seguinte: Então, conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Isso é Deus falando para Abrão. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Agora versos 17 e 18. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Até aí. Então aqui está o princípio da história do povo de Israel, dos israelitas. Que nós vemos que Deus ele faz uma aliança com Abrão por meio de um ritual. Esse ritual ele era conhecido nos tempos antigos. Ele era usado para estabelecer alianças entre duas partes. Quando um rei ele queria fazer, por exemplo, um acordo de paz com outro rei, então eles tomavam um animal ou vários, eles partiam esses animais ao meio, faziam ali uma espécie de caminho, e ambos os reis então passavam por entre aquelas partes. Ao passar por entre elas, esses reis estavam assumindo que, caso houvesse o descumprimento das cláusulas daquela aliança que eles estavam firmando, eles poderiam ser partidos ao meio, assim como aqueles animais. É bem parecido com o que hoje a gente chama de contrato, onde há ali cláusulas que descrevem os direitos e as obrigações de cada parte, e no final do contrato tem as assinaturas. Os contratos substituem aquele ato sangrento que era feito nos tempos antigos. Né? As alianças na época elas eram feitas dessa maneira, assim como os contratos nos dias de hoje. Para efeito de entendimento, vamos fazer um resumo aqui do conceito de contrato. Vamos definir contrato como sendo um documento que nos garante acesso a determinados direitos mediante o cumprimento de determinadas obrigações. Todo contrato ele vai ter sempre isso, sempre essas duas coisas, direitos mediante obrigações. Então nós vemos aqui nesse contrato entre Deus e Abrão o benefício, o direito do contrato, que é a terra prometida, né, Canaã, Jerusalém, e a grande nação, né, que Deus prometeu fazer a partir de Abraão. Temos também a lei de Deus, que Deus só entregaria essa lei de fato para o povo dali 400 anos. Mas essa lei ela seria a obrigação imposta por Deus para que a descendência de Abraão tivesse acesso à promessa, tivesse acesso aos direitos da promessa. Então nós temos o conceito do contrato, mediante o cumprimento de obrigações, o acesso aos direitos do contrato, da aliança. A lei de Deus, ela revela o caráter de Deus, quem Deus é. E ela revela também qual que é a vontade de Deus para a vida do homem, para o procedimento do homem. Para entender um pouco mais sobre as diversas formas que a vontade de Deus se manifesta, deixei aqui no card aqui o link de um vídeo onde eu já falei um pouco sobre isso, sobre a vontade de Deus, né, para as nossas vidas. Mas retomando, nós vemos que nessa aliança que Deus fez com Abrão, ele não pede para Abrão passar entre as partes. E Abrão também não se dispõe a passar entre as partes, ele não se põe de pé e vai lá e passa entre as partes. Certamente Abrão conhecia aquele ritual. Ele sabia que pelo certo, as duas partes envolvidas na aliança, elas tinham que passar por entre as partes dos animais.
Mas ele não ousou passar porque ele tinha consciência que o cumprimento daquela aliança dependia única e exclusivamente de Deus. Ou seja, ainda que fosse uma aliança sendo feita com caráter condicional, ela era na verdade incondicional. Porque Deus chama toda a responsabilidade do cumprimento para si mesmo. É como se o próprio Deus dissesse: se tanto eu como você, Abrão, deixar de cumprir qualquer cláusula dessa aliança, eu mesmo serei partido ao meio como esses animais, como consequência. Então, ou seja, se Deus descumprisse o que é impossível, ou se Abrão descumprisse, Deus assumiria todas as consequências pelo descumprimento. Então, na verdade, é uma aliança incondicional. Nós sabemos que nós não temos qualquer condição de cumprir com as cláusulas desse contrato. Nós quebramos a lei de Deus todos os dias. Essa é a nossa natureza, desobedecer a Deus. É por isso que Deus passou sozinho entre aqueles animais. É por isso que ele assinou o contrato sozinho. Ele já sabia da nossa incapacidade de obediência desde a queda do Éden. Foi lá, quando Adão desobedeceu pela primeira vez, que Deus já prometeu que levantaria um descendente da mulher. Um descendente para livrar o homem desse estado de desgraça, de miséria, de incapacidade de obedecer a Deus. Esse descendente é Cristo Jesus. Aquele que, em cumprimento da aliança de Deus com Abraão, foi rasgado ao meio, foi partido ao meio, foi despedaçado e pisado, como consequência do descumprimento das cláusulas. Não da parte de Deus, é claro, mas da nossa parte. Agora, para a gente entrar no ponto do vídeo, que é falar acerca de quem são os verdadeiros israelitas, os que vão ter acesso às promessas de Deus, da aliança, não promessas terrenas, mas promessas espirituais e eternas, vamos ler um texto que se encontra no livro de Romanos, capítulo 2, versos 28 e 29. Diz o seguinte: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, do espírito, não segundo a letra, a lei, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O verdadeiro israelita, que tem acesso à verdadeira terra prometida, a Jerusalém celestial, é aquele que, como Abraão, sabe que e confia plenamente na suficiência de Cristo. Os verdadeiros israelitas são aqueles que, como Abraão, não buscam uma cidade feita por mãos humanas, mas aquela cidade cujo arquiteto e construtor é o nosso Deus. A Canaã terrena, dada ao povo no Antigo Testamento, ela apontava para a verdadeira Canaã, a eterna. A circuncisão na carne, ou seja, exteriormente, da mesma forma, também é só uma figura da verdadeira circuncisão que se dá no espírito, interiormente. Novo nascimento, conversão, regeneração, novidade de vida. Vemos que depois que Deus ratifica a aliança com Abrão, a circuncisão no Antigo Testamento nada mais era do que um sinal ordenado por Deus para marcar todos os descendentes de Abraão e evidenciar que eles eram filhos daquela aliança que Deus fez com ele. Uma marca que distinguia os israelitas do restante dos povos do mundo. O único povo que tinha uma aliança com Deus vivo, com o único Deus verdadeiro. Acesso aos benefícios dessa aliança, agora não falando mais em termos terrenos, mas em termos eternos, não é nada daqueles que são israelitas segundo a carne, descendentes de Abraão por sangue, como diz o texto de Romanos 2, mas sim os descendentes de Abraão pela fé, circuncidados, marcados, selados no espírito, não no corpo apenas. O acesso aos benefícios, portanto, não é mediante obediência da lei, como diz, não pela letra, Cristo foi rasgado, assim como o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, para que todos os que crerem na suficiência da obra de Cristo para a salvação tenham acesso ao Santo dos Santos, tenham acesso a Jerusalém celestial. É o cumprimento da promessa de Ezequiel 11, versos 19 e 20. É Deus capacitando aqueles que fazem parte dessa aliança de graça com o dom do seu Santo Espírito, para que passem a amar e obedecer a lei de Deus. Não para terem acesso às promessas mediante a obediência, mas porque eles já foram aceitos mediante a obediência de Cristo Jesus. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que não há espaço para méritos. Não há espaço para aceitação diante de Deus por meio de obras. O plano perfeito de salvação ele foi projetado,
foi elaborado pelo Pai, foi plenamente cumprido e executado pelo Filho e é despejado sobre nós pelo seu Espírito Santo. Espírito Santo esse que nos garante o acesso a essa pátria eterna, que nos marca como cidadãos desse reino celestial de Deus, que nos guia nesse mundo como um povo separado e santificado para o Senhor. Somos unidos a essa aliança, meus irmãos, por graça somente, mediante a fé somente, fé em Cristo somente, pela pregação das Escrituras somente, é claro, para a glória de Deus somente. Então por esse vídeo é só, meus irmãos. Uma definição bíblica, claro que não exaustiva, dos verdadeiros cidadãos do reino, dos verdadeiros cidadãos dos céus, da Jerusalém celestial. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus e até a próxima. Tchau, tchau.